Bem-vindos a mais um podcast da Nogueira e Valadez, Papo de Seguros. E hoje eu estou aqui muito honrado e muito feliz de estar acompanhado aqui de corretores de seguros, com a Marisol Valadez, minha sócia, Marcelo Nogueira, corretor de seguros, e Jennifer Menezes, todas que compõem o quadro da Nogueira e Valadez, com muita honra. Então, e agradecer também aqui a nossa organização Kyokawa e a Certificação Digital, que sempre nos apoia, sempre nos apoiou. Um abração para o Cleto, para o Riri, para toda a família Kyokawa, que sempre nos apoia aí, né? Nossos parceiros. Marisol, quem diria, né? Nós aqui de frente de dois corretores de seguros que você pegou no colo. Literalmente peguei no colo. Não os dois, mas o Marcelo com certeza peguei no colo, Pititico. Mas muito bom estar aqui de novo, com essa oportunidade de falar para vocês um pouquinho sobre a nossa história, né? Sobre o que nós estamos fazendo, sobre o seguro, sobre essa evolução nessa era digital, com as coisas que estão mudando e nos atualizando a cada dia, né? E vamos lá, contar um pouquinho de vocês, que aqui hoje é o nosso propósito, né? Vamos começar aí pela Jennifer, falar um pouquinho sobre a sua história, o que a fez vir até nós aqui, fazer parte dessa nossa equipe. Olha que essa minha história é antiga, hein? E longa. Aí tem história, hein? Aí tem história. Senta Jennifer, que lá vem história, já ouvi essa frase. Senta que lá vem história, aí tem história. Eu sou a Jennifer Menezes, cheguei na equipe há 23 anos já, me formei corretora de seguros em 2014 e iniciei essa realização de um sonho há 23 anos atrás, com 14 anos, né? Fui deixada quase num cesto em frente ao escritório, né? Onde, por livre e espontânea pressão da mãe, pode né? dizer que a Marcinha me acolheu ali, pegou o cesto e levou para dentro do escritório. Foi mais ou menos isso, né? Com 14 anos era uma criança, entrei pela Guarda Mirim, depois a MOA, entrei trabalhando nos espectadores da coisa ali, né? Meio escondidinha, nos arquivos, olhando tudo, curiando tudo, né? Sempre fui muito curiosa, né, com tudo isso. Mas via que ali era o meu lugar. Eu estava realizando, quando criança já queria mexer com papéis, brincar em meio de papéis, ali simulando uma máquina de escrever. Eu nem consigo lembrar tanto tempo que faz. E ali eu estava realizando, mexia com máquina de escrever, passava fax, até ter internet de escada e por aí vai. Mas entrei ali há 23 anos e hoje, assim, posso dizer que eu estou realizada profissionalmente, porque é uma profissão que me apaixonou, me encantou e eu nem sei dizer hoje como que eu cresci tanto, porque foi uma coisa muito, aparentemente, rápida. Mas se eu ver lá atrás, por todos os processos que eu passei, eu nunca poderia imaginar onde eu cheguei. E olha que eu tenho... Vai mais longe sou que nem um foguete. Vai voar, vou voar cada vez mais. E aí logo vem o Marcelo. Né? E aí, Marcela? Vamos lá, bom, conta vamos lá, gente, eu sou Marcelo Nogueira, né? Sou filho do Wilton e da Márcia, sócios da Nogueira e Valadez, junto com a Marisol, qual tenho os três como os meus mentores, né? E minha história na Nogueira e Valadez, na verdade, ela começa no berço, né? Porque quando eu nasci, o meu pai já era corretor de seguros, minha mãe já meio que assistia ele, ainda não estava junto, mas já ajudava muito ele. Então o assunto em casa sempre foi franquia, sinistro, esses termos eu já peguei desde pequeno, né? E aí minha primeira passagem na Nogueira e Valadez foi como office boy, né? Comecei como office boy, uma profissão que hoje é praticamente extinta, né? Poucos segmentos precisam dessa figura do office boy, de levar e trazer documento, né? O que antigamente era quase que indispensável, né? Todo escritório tinha o seu office boy, ou ele contratava um serviço de um outro escritório, pelo menos para fazer essa parte documental, né? E aí começa a minha história na Nogueira e Valadez. Eu fui para auxiliar uma comercial, né? Que trabalhava no escritório, numa filial da Nogueira, né? E eu fui auxiliá-la lá, fiquei lá por um ano, mais ou menos, e aí eu saí. Eu era muito novo ainda, né? Então, eu fui me dedicar aos estudos, depois fui abrir uma empresa de vistoria, e aí, no ano de 2011, eu retorno para Nogueira e Valadez com
o convite da Marisol e do meu pai, né, de tocar essa parte de certificação digital, né, junto com o meu irmão. E aí montamos o escritório lá em Suzano. Depois, em 2014, eu também me formei corretor junto com a Jennifer, né? A gente estudamos e se formamos juntos, eu, ela e meu irmão. E daí pra frente foi só progredindo também, né? Minha esposa hoje tá com a gente também na Nogueira e Valadez, né? A Natália. Tudo que eu tenho eu devo ao seguro, ao aprendizado que o seguro me trouxe, as conquistas que esse mercado me trouxe, né? E muitas amizades também vieram através desse meio, né? Clientes que se tornaram amigos, né? Muitos clientes que acabam se tornando amigos da gente, né? Porque no momento que o cara passa por uma aflição e a gente se mostra disposto a ajudar, a gente também ganha um carinho que isso não tem preço, né? Quando a pessoa te agradece por você ter ajudado, eu acho que isso é tão encantador quanto vender, né? Quando você conclui uma boa venda, você receber um feedback de que, pô, você foi importante, você me ajudou, tirou aquela aflição de mim, isso não tem preço que pague. Esse reconhecimento é maravilhoso, né, na nossa profissão. É uma situação, né, Wilton? A gente se considera quase que uma grande família, né? E o nosso cliente passa a ser a nossa família, porque as dores que os nossos clientes vivem passam a ser as nossas dores, né? As alegrias, né? Quanta inclusão de bebê que nasceu, que a gente ajudou a fazer, plano de saúde, né? E hoje está tomando decisão já. Quanto pai que a gente sentou e chorou junto e falou assim, nossa, o que eu faço com esse meu filho que só bate carro? É verdade. Né? Então, assim, a gente virou, exatamente o que você falou, né? A gente é muito mais que um corretor de seguros, a gente é um amigo, a gente colabora, a gente sofre junto, sorri junto, brinca junto, né? Tem cliente que vai até hoje lá só para tomar café. É verdade. Né? Tanto é que a gente precisou colocar uma máquina de café bacana, né? Porque, olha, haja cafeteira que tombou dentro do carro, não, Wilton? Nossa, principalmente eu que sou bom de derrubar as coisas. Jennifer, a Marisol tem a história também da primeira venda dela, com certeza, deve lembrar. Certeza. Você se lembra da sua primeira venda? Com certeza. Como é que foi isso? A minha primeira venda foi uma aventura, na verdade, né? Porque eu nunca tinha nem conversado com um cliente a respeito de seguro, né? Nunca imaginei que fosse conseguir conversar com um adulto, né? Porque para mim ele era uma adolescente conversando com um adulto, né? Deveria ter uns 16, 17 anos na época. E aí a Marisol estava lá ocupada, você não estava. Chegou uma cliente lá. Você pode ver um seguro de um carro para mim? Eu toda curiosa, já tinha observado várias vezes a Marisol atendendo, o Wilton negociando. Falei, posso te ajudar sim. E nem sabia, suava a mão, né? Vamos lá. Comecei lá, os cálculos até então já era informática já. Demorava um pouquinho ali, a internet era discada. Disquetes que tinha... A atualização via disquete, 15 disquetes. Demorava 2 horas para atualizar uma Isso quando não enroscava no meio do caminho, né? O penúltimo disquete tinha que começar. Aí tinha que botar tudo de novo. Era. E eu atendi essa primeira cliente assim, quando ela fez uma determinada pergunta sobre se alagar meu carro vai ter cobertura? Liguei para uma atendente de uma seguradora, falei, olha, eu tô com uma cliente aqui, você pode me auxiliar nessa venda, né? Porque eu tô sem ninguém aqui para me auxiliar, Marisol tá atendendo, você pode me ajudar? E a cliente super paciente ali na minha frente e a atendente da seguradora no outro lado da linha me ajudando, me auxiliando, para eu, com medo de não passar nenhuma informação errada também, né? E ali auxiliando, fiz a minha primeira venda. Eu nem acreditei, eu dei pulos de lei. Eu comemorei aquela semana inteira que eu tinha atendido um cliente. Assim, como disse o Marcelo, fui picada, houve uma transfusão no meu sangue. E eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu nunca me imaginava conversar, porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu era muito tímida para conversar com as pessoas. E até então não tinha nenhuma experiência, né, do que eu estava falando, né? Então eu não poderia estar fazendo aquilo sempre. Tinha que estudar para poder atender mais clientes. E aí foi surgindo os cursos, na época do Sincor,
onde o Wilton era delegado já. Então, eu comecei a fazer vários cursos de como fazer um e-mail, uma carta adequada, de como me comportar na frente de um determinado cliente, dos clientes, né? Não falar a mais, né? Porque começa a conversar com a pessoa. Já era encantada pelo seguro, hoje eu sou mais. Então, a gente vai conversando. Falar não é problema. Falar não é problema. Se deixar, eu vou ficar falando aqui, ó, até o programa todo. Porque eu sou apaixonada pelo seguro, né? Não é à toa que eu estou há 23 anos. Sou apaixonada pela família, né? O Wilton e a Marisol são os melhores professores que eu tive. A Marcinha, então, nem se fala, sempre ali dando altas dicas para mim, né? A equipe que nós temos hoje é uma equipe maravilhosa. Então, assim, eu estou muito bem realizada com essa profissão que me encantou há mais de 20 anos atrás. Caiu numa feridinha, foi nessa... E você lembra o nome da cliente ainda? Lembro. A Não Cláudia. Olha, ela vai Cláudia ficar é brava que cliente você fala, nossa, nossa. Ela é cliente nossa até hoje. Parabéns. O pai dela, a família dela toda é cliente e amiga, né? Acabou se tornando uma grande amiga, né? E hoje é uma delícia, né? Você ouvir o cliente falar assim, nossa, eu acho que eu sou o seu cliente 0001, né? Todos acham que verdade. são, né? Tanto que os clientes chegam lá, eu lembro de você desse tamanho, assim. Eu lembro de você, nossa, você estava grávida. Eu falei, do meu primeiro filho, vai entrar para faculdade. Às vezes já. falam do meu pai também, que lembram desse tamanho, mas ele continua do mesmo. Eu não vou lembrar da mamãe porque é a mesma que a minha esposa. Né? O Marcelo, agora conta a sua primeira vez. A minha primeira venda eu lembro. Na época, a Nogueira Valadez anunciava na lista telefônica, que era distribuída nas residências, a lista, né? Então, vocês tinham uma página lá. E o seu Jurandir Faia, ainda é nosso cliente aí, se ele estiver ouvindo, um abraço, porque ele foi um incentivador para mim, né? Porque ele tinha dúvidas e as dúvidas também me ajudaram a procurar saber mais, né? E como a Jennifer, quando eu consegui realizar a venda, né? Proteger aquele patrimônio e consequentemente concretizar o negócio, eu fiquei super feliz. Eu também era uma criança, foi na minha primeira passagem, um adolescente, né? Já com um senso de responsabilidade, mas também, assim, no desafio, né? Na emoção ali de fazer as coisas, né? E aí, quando você conquista, eu acho que quem é do comercial não tem jeito, porque é muito gostoso, né? Você ter essas realizações diárias e ainda mais a gente... Bom, se você me permite usar uma frase sua, a gente ganha dinheiro ajudando pessoas, né, pai? É verdade. Não sei se é sua, né, mas eu parafrasei alguém. Mas Tem várias frases eu ouvi de você. Mas é o que mais passo. Tem várias frases dele, Tem né? algumas dele que não dá pra falar aqui no ar. Tá? E Marisol, você não vai se lembrar da sua primeira vez. Poxa, claro que eu lembro. Meu primeiro seguro eu vendi sem cobertura de terceiros, falando que tinha. Aí eu fiquei desesperada, porque era um carro grande, era uma caminhonete, e o cliente nem sabia o que estava comprando. E aí um amigo nosso, que era nosso parceiro comercial, começou a fazer mó terrorismo, que eu ia ter que pagar a diferença, que não sei o que. Eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu errei, eu vou chegar pro cliente e vou falar que eu errei. Que eu não fiz a contratação como deveria ter sido feito, porque naquela época eram tantos cálculos que a gente fazia, nós tínhamos que calcular um automóvel passo a passo, desde a cobertura do casco, do carro, depois a cobertura de danos materiais, corporais, acidentes pessoais, se tinha assistência 24 horas, mal se falava, era somente guincho, não tinha assistência 24 horas, só tinha guincho. Se o cara tivesse o pneu furado ou algum outro problema, ele era guinchado. Cobertura de vidros nem se falava, então nem existia. E eram carro reserva, essas não, coisas carro não. E Foram tudo. tudo Você queria colocar o seu toca-fitas no cálculo, você tinha que fazer o cálculo do valor do toca-fitas. Se era de gaveta, se não era de gaveta, qual modelo que você tinha que colocar, porque cada modelo tinha uma tarifa diferente, e eram, enfim. Aí eu cheguei pro cliente, falei para ele, olha, eu fiz o cálculo, coloquei tudo que você precisa, não coloquei cobertura de terceiros, dá uma diferença de mais X reais. O senhor quer colocar? Quero. Então tá bom. Aí concretizei a venda, deu tudo certo no final, e eu
fiquei feliz da vida também, né? Mas eram tudo na unha, era calculadora, não tinha sistema de informática, Demorava não tinha muito, né? nada. Nesse assunto aí, Marisol, Era- a gente percebe assim, eu e você principalmente, mas vocês também acompanharam bem, né? Porque 20 anos aqui, todo esse tempo, essa transformação da tecnologia, né? Facilitando todo esse processo. Você, Jennifer, quando você arquivava, você era arquivista, não é isso? Também. Também, não é isso? Também. Porque a gente tinha uma tarifa para ser atualizado. Sim. Como era isso aí? Eram as condições gerais, Sonho geral. né? Antes mesmo do disquete, tinha as condições gerais que eram um fichário. Então, essas atualizações eram semanais, né? Então, tinha as condições gerais, que eram um fichário, vinha todo ano para gente, e conforme vinha a atualização semanal, eu tinha que tirar aquela antiga e colocar nova. E ali é onde eu aprendi tudo. Ali acho que foi o miolo da coisa, porque eu comecei a ler as condições gerais, né? Meio que ali escondidinha naquele tempo, estava ali atrás no arquivo, eu começava a ler, comecei a levar para minha casa, eu atualizava, eu já lia o que era, então eu já estava meio que por dentro da coisa. Não totalmente na prática, mas na teoria eu já estava entendendo Porque melhor. as condições gerais como se fosse um manual técnico, né? É do um manual. produto, né? Exatamente. Bem técnico ainda, né? Porque o que é a segurado, palavra final ali, né? Isso, o que é sinistro, o que é franquia, o que era tudo que parecia uma coisa de outro mundo, para mim, estava se tornando mais simples ali, né? E até mesmo as propostas, a gente fazia o cálculo no computador, né? E aí a proposta ela era toda manual. Então, eu tinha que ali colocar tudo manualmente, os dados do cliente, dos carros e os dados das coberturas que você queria incluir no seguro, né? Então, se colocava ali manualmente, eu já sabia o nome, o telefone do cliente. Naquela época não tinha e-mail. Se memorizava muito, né? Então, tava tudo ali. Então, eu falava, liga, qual o telefone de fulano? É 469. 3 dígitos. Entendeu? Então, eu já tava na ponta da língua. E aí, a gente, no final do dia, enviava as propostas via malote para a seguradora, onde eles digitavam tudo que a gente tinha feito manual, digitavam lá dentro, protocolavam, 30 chancelava, dias para né? vir uma pólice papel, 30 dias. impressa. E as propostas, elas vinham fisicamente para a corretora. Quando chegava na corretora, eu tinha que colocar a via do corretor de um lado e a via do segurado do outro. Verdade. E muitas vezes eu fui office boy também. Eu vinha trabalhar de bicicleta para o escritório e eu ia entregar as apólices de bicicleta ali pelo centro. Eu mal sabia andar no centro, mas eu ia entregar as Se apólices. virava, né, Jenny? Então, eu aprendi o que era proposta, o que era apólice. A cobertura provisória também era manual. A gente enviava via fax para solicitar uma cobertura provisória de um carro zero. Mas você chegou a pegar a cobertura provisória também? O fax eu cheguei a pegar ele no finalzinho já, né? Eu cheguei a trocar umas bobininhas ali do fax. Mas você tem uma passagem com a mamãe Marisol, que já te pegou no colo, Tem bastante que no é, Marisol. que é as propostas de saúde, né? Que vinham Sim, aqueles... sim. Conta A isso. proposta de saúde, ela vinha proposta a parte para a gente preencher, né, com os dados da empresa, dos beneficiários que ali fossem entrar, e vinha as condições gerais também. Então, cada proposta de saúde vinha, em média, 200 páginas. E aí não podia ter rasura, né? E eu sempre muito atento, né? Muito ligado, ligeiro, né? Rápido. Querendo fazer as coisas mais ágeis, aí sempre dava uma rasurada. Às vezes estava na última página, rasurava e não tinha jeito, né? Jeitinho. Aí você, Rasurou, é lixo. aí você achou uma maneira. Aí eu pensei num jeito, né? Assim, conheço a Marisol, como ela me conhece desde que eu nasci, eu a conheço desde que eu nasci também, né? E a Marisol, ela é muito detalhista, né? E ela já tinha uma expertise com saúde também, aí, né? Como referência no escritório, sempre foi ela nessa área. Sempre. E aí eu pegava, juntava toda a documentaçãozinha, ia com o meu rabinho entre as pernas. Marisol, pode fazer pra mim? E ela sempre, de coração, sempre fez, com muito carinho ainda, minhas coisas. E quando ela fazia, era bom que nunca voltava. Tinha essa vantagem. Às vezes, quando eu fazia, às vezes dava um retorno, faltou tal coisa. Agora, na mão do Marisol, podia passar que passava batido. E hoje como é? Hoje o processo é todo digital, né? Hoje
Algumas operadoras ainda o cliente precisa assinar, mas nada mais absurdo de 200 folhas. Mas 90% hoje o cara recebe um e-mail e por lá ele assina. Ele pode assinar com certificado digital ou não? Algumas seguradoras aceitam, Permitem, algumas não. ainda não. Documento que tem que ser físico, ele não pode ser impresso do mundo digital com certificado, perde a validade, né? Então ainda tem algumas seguradoras que algumas coisas elas querem o processo físico. Na área de saúde, os outros ramos, a maioria já digitalizou tudo, né? E olha que coisa boa, né? Naquela É. época você pedia socorro para mim, porque eu escrevia, e agora eu peço socorro para você É para me verdade. ajudar na parte Eletrônica. técnica e eletrônica da Mas coisa, a Marisol né? é muito pouco, né? Porque você me pede que você entende bastante. Não, mas agora É, a gente Mas você é vê, é isso, uma a gente troca, tá né? junto, é. Por isso que a corretora, ela está mais jovem, né? Uhum. Nós nos tornamos mais jovens de Fizemos forma... inventar, De uma forma meio ou fica jovem ou você tá fora. dá licença, tiozinho. Então a gente essa era digital nos tirou da zona de conforto. Eu falo por mim, mas eu tenho certeza que o Wilton concorda com essa fala, né? Tirou a gente de uma zona de conforto, nos obrigou a conhecer um pouquinho mais essa parte digital, né? Com todo esse sistema novo de obrigatoriedade de proteção de dados. Então, a gente tem essa preocupação com o nosso cliente. A Nogueira Valadez está em e dia, com né? os Com a nossos lei, né? funcionários também, porque a lei Proteção, geral sim. não é só para o cliente, mas Pra todo também mundo, para né, todos, Marisol? para os funcionários também e para nós também, Uhum. né? Então, a gente tem essa tranquilidade, esse trabalho foi feito minuciosamente e continuamos fazendo isso. É um trabalho o tempo constante, inteiro, né? porque é um trabalho constante, porque o seguro, ele é uma revolução constante, né? Uma verdade. atualização. Os riscos estão mudando né? sempre, né, Marisol? E as condições gerais, que a Jennifer fala que era lá atrás no papel, A gente já tinha essa planilhada, né? consciência antes, né? Hoje, Hoje só entra no assim, site, por né? mais que a gente leia e conheça, é uma infinidade muito grande, a gente não tem braço para isso. Então, muitas das situações a gente tem que tratar pontualmente, Ponto a ponto mesmo. porque é dinâmica muito grande. Uhum. Ser humano nenhum consegue ter domínio de todas as condições gerais, de Não. todos os Não produtos, tem, né, não Wilton? tem São Tem o a corretor menor de possibilidade. seguros pleno como somos, nós podemos ter a habilitação aí para vender mais de quase 100 produtos que existem no Nossa mercado. prateleira, Você, mais ou tecnicamente, pelo sindicato, você sabe dizer melhor do que, Uhum. do que eu o quanto é o calhamaço de produtos que existem numa prateleira de seguros, né? Então, isso torna a gente cada vez mais dinâmico e cada vez mais interessante falar de seguro, né? Uhum. Com essa evolução, essa corrida pro Doido digital aí, para tudo que está acontecendo Essa nossa agora, consciência de proteção de dados, ela começa há mais de 20 anos, bom, tá bem mais, né? Quando eu entrei já tinha o livro, né, de cadastro de clientes, né? Ainda Guardado bem as 7 chaves. guardado, você jamais poderia perder aquilo, nem ficava no escritório, ou ia para casa do Wilton ou ia para casa do Marisol. É verdade. Né? Mas para nossa sorte tinha o carimbo pronto já, com nome, CPF, data de nascimento, RG, endereço, telefone. Era Só preencher. ali, só que o duro era carimbar aquele livro todinho, né? Era mais de 300 páginas. Livro A gente ata, nossa. Carimbar E a frente Marcinha ficava verso. brava quando borrava, Se né? borrasse... Ou faz- carimbava torto. Torto. Nossa É. senhora, fazia carimbar mais 2 livros, né? E ali, depois que entrou o cadastro de clientes, né? Já tudo digital, né? Não era nuvem ainda, mas a gente conseguia salvar o arquivo. A gente manteve o livro, esse livro de cadastro, né? Por muitos anos ainda. Deve ter até algum aí escondido na casa do É bem Wilton, possível. Tem. com certeza. E com medo de perder esses dados, né? Com medo de perder os nossos cadastros, né? Dos clientes, né? Uhum. Então, essa nossa conscientização, preocupação em proteger essas informações já vem de lá de E trás. você vê que é engraçado como as coisas se conflitam, né? Se conversam, né? A essência do início do manual com o digital informatizado diria, né? e onde tudo isso, sabe Deus onde vai chegar, né? Quem diria? Porque é tanta evolução digital das coisas que vem acontecendo dia a dia, minuto a minuto, segundo, se bobear segundos a segundos, né? E naquela oportunidade, mas
essa diferença de tempo entre a informação chegar até a gente é porque eu e a Marisol sempre fomos antenados, né? Então, por exemplo, a companhia ia fazer curso não sei do que, eu ia. A companhia ia fazer curso não sei do que, eu não podia ir, a Marisol ia. Então a gente sempre tinha informação Sempre se atualizando. porque hoje não se atualiza só quem não quer, né, gente? Porque você tem essa disposição nas universidades dos seguros e tudo. Até nas próprias seguradoras você tem hoje cursos, infinitos cursos, até às vezes, muitas vezes nem sobre seguro, sobre gestão, né? Então, se você buscar saber, você consegue, né? A gente sente falta daqueles encontros que os grupos segurador faziam, né? Tanto verdade, é que hoje, né, a gente tem, a gente espera pelo Conec, né? Que é o nosso maior, tinha muitos eventos, nosso congresso, né? E a gente sente falta, né? Que por conta da pandemia foi suspenso e tudo mais. Ó, até mostrando aí uma foto nossa aí em um dos eventos que a gente teve a oportunidade de participar. E a gente sente falta bonita, disso, Jennifer, né? Acho que foi um dos meus primeiros congressos. Foi bem. Se não o primeiro. É um show, né, gente? A gente poder encontrar com amigos, ver gente, falar de assuntos, trocar ideias, né? E o congresso traz um calor humano, né? Então a gente, a cada 2 anos, a gente fica na expectativa. A pandemia nos privou, né? De um congresso, mas logo vieram, já estão por vir outros, já vem aí no final do ano, já temos outro novamente, né? E é algo que a gente consegue fazer o elo, né? Do pessoal com o digital, né? Eu ia falar isso, não sei se você ia mencionar isso, a questão dessa física com o pessoal. Hoje mesmo, um cliente foi no escritório, não tinha necessidade dele ir, né, Jennifer? Não, foi um prazer ele ir. Foi um prazer. Porque ele vai para fazer um negócio. O negócio é resolvido em quanto tempo, Jennifer? Em 5 minutos. Depois ficamos em 1h30, tomando um café, conversando. Isso é muito legal da nossa corretora, né? Que a gente, embora seja esse meio digital, a gente entende a necessidade do cliente e atende ele como ele quer, né? Exatamente. Porque tem cliente meu que, se eu falar com ele pelo WhatsApp ele vai me responder pelo WhatsApp, ele não quer que eu ligue para ele. Mas tem o cliente que gosta de tomar um cafezinho e sentar para resolver. Tem o cliente que quer falar pelo telefone. Então, na Nogueira e Valadez, a gente vai se moldando, né? Para pegar todos esses nichos e atender todo mundo da melhor maneira pro cliente, né? Sim. Porque o mundo tá correndo, né? As pessoas correm muito, né? Mas tem muito cliente que fala assim, poxa, mas você não vem mais na minha casa? Venha conversar comigo. Até os próprios clientes, eles estão se adaptando a tudo isso. Os nossos clientes, principalmente, que são clientes aí que tá com a gente 30 anos, né? Então, eles também tiveram que se adaptar. E fica esses, mas eu prefiro ir aí. Posso ir aí? Né? E às vezes nem combina nada. Passo ali, não, eu só quero ver você tem aquela minha carteirinha lá. Aquela carteirinha. Tem boné, senhor? Um chaveirinho, e assim vai. O negócio mesmo, pode fazer aí. O negócio né, já está rápido, feito, né? Às vezes, o negócio, né? É um negócio de confiança, né? A pessoa só vai para bater o martelo e olhar na bolinha do olho, às vezes, no tete-a-tete, né? Isso mesmo. A pessoalidade que a gente ainda estabelece, eu acho que é um dos pontos principais que a gente tem. Eu sou dessa longevidade, né? E eu sinto isso quando eu vou numa empresa e tem a comunicação, toda essa infodemia, mas tem a parte pessoal. E, Marcelo, me conta o que foi bom, né? Mas quando a gente resolve, porque nós somos resolutistas, né? A satisfação você tem esse case. Sim. Fala perto aqui para nós escutar bem. Vamos lá. A satisfação, na nossa profissão é quase que diária, né? Porque a gente tem uma satisfação quando a gente protege o patrimônio de alguém que... Bom, dona Márcia já falou, minha mãe, eu posso também copiá-la, né? Que ela falou que as pessoas que têm seguro, de fato, vivem mais tranquilas, né? Isso tem diversos estudos comprovando, né? Porque a gente deixa de ter umas preocupações, às vezes, que
nos preocupariam o dia todo, né? E aí muitas vezes a pessoa fala, pô, mas eu nem usei meu seguro, né? Vamos pegar como exemplo o seguro de automóvel, né? Você fala, pô, mas eu nem usei meu seguro. Na verdade, ela usou todo dia o seguro. A partir do momento que ela saía de casa tranquila, ela estava usando o seguro, né? E que a pessoa tem o achismo de achar que usou só quando precisou. Quando precisou. Mas na verdade, o fato de estar amparado deixa ela viver mais tranquila, né? Então, isso já é uma realização quando você protege o patrimônio de alguém, porque você sabe que você está fazendo bem, né, para a pessoa. Você está amparando ela e a família dela. E também quando acontece algum problema e a gente consegue ajudar a pessoa a sanar, né? Passar por uma aflição, tem um carro roubado, tem sua casa alagada, tem sua casa que pegou fogo, e a gente consegue, junto com a seguradora, auxiliar aquela pessoa a restabelecer seu patrimônio, né? Então, isso é gratificante demais, né? E aí a gente vai ganhando amigo na vida aí, assim, né? Esse próprio momento que a gente está vivenciando agora, né? Com tanta catástrofe aí da natureza, né? Deixando aí muitos desabrigados, com o seu patrimônio danificado pelas águas, né? Essa chuvarada que não passa, esses seus veículos, né? A gente está com casos dentro da corretora que a gente está tranquilizando os clientes, porque foi muito bom ele ter questionado, olha, meu carro tem cobertura para alagamento. Se você tiver cobertura compreensiva, que é o seguro total, né? Colisão, incêndio, roubo, você está amparado, né? Então, é importante você tomar esse devido cuidado. Olha a sua pólice. Se você tem a sua pólice ali e está na dúvida, questiona, né? Porque o cliente... Eu sempre falo isso para os clientes, né? Se você tem uma dúvida, questione, pergunte, não fica no achismo, né? Porque às vezes você fica naquela preocupação se você vai ser amparado ou não e acaba tomando decisões sozinhas, isoladas, né? E nós estamos aqui nós somos amigos, né? Que nem um médico, né? Se você tem uma dor, uma necessidade, você tem que falar o que você está sentindo, porque o médico também não vai ter bola de cristal de saber qual é a sua necessidade, né? Jennifer, você tem uns causos a Marisol também tem, eu sei, mas de residencial. Porque às vezes o cliente acha que, pô, se eu gasto no meu automóvel tanto, nossa, meu seguro de casa, nossa. Infinitamente mais. E a gente já teve exemplos ali, né, de causos e causos. Né? Teve desmoronamento, teve incêndio, já teve alagamento. E isso tudo que está acontecendo, muita gente pensa, né? Ah, mas isso não vai acontecer comigo. Até mesmo de carro, né? Ah, mas o meu carro quando eu saio, eu só paro em estacionamento. E em casa, eu não deixo na rua, deixo dentro de garagem. Entrou água dentro das garagens, né? Alaga o carro dentro das garagens. As casas também teve infiltração de água. Dano elétrico é o que mais tem ocorrido na nossa região, né? E a gente pensa, não vai acontecer com a gente. Mas acontece, tá aí pra gente ver que acontece. E pode acontecer com qualquer pessoa, né? Estando segurada ou não, né? E o senso do custo do residencial, né, Jennifer? Que comenta com o pessoal, o preço assim é muito mais acessível. Se bobear, eu tenho quase certeza que o IPTU do imóvel é mais caro do que o seguro residência. Alguns sim, com certeza. Muitos deles, com certeza, com certeza. A pessoa pensa, minha casa vale 1 milhão. Por exemplo, vou gastar o dobro do seguro. Não chega a ser metade do valor do seguro do carro, talvez, né? Dependendo do imóvel. A pessoa às vezes paga 5 mil num carro que vale 100, mas na hora de proteger uma casa de 1 milhão, não quer gastar 200, 300, entendeu? É meio sem lógica. É claro que é de acordo com o risco residencial é menor. Mas justamente por isso que você deve ampará-lo, né? Porque também é um risco que pode ser reparável, né? Você tem que reconstruir, essas pessoas que estão infelizmente passando por isso hoje, né? Que teve essas catástrofes no nosso litoral e estão passando por isso, estão tendo que recomeçar do zero, né? Exato. Então assim fica um alerta que para quem tem a possibilidade e pode contratar um seguro residencial, né? Que o faça, porque não espera acontecer para precisar e pensar, eu podia ter feito, né? Ou pelo menos questione, né? Faz um orçamento, vê quanto fica, me fala, porque às vezes está imaginando que é exatamente o que a Jennifer falou, que é um valor totalmente fora
do bolso, Do bolso. e é Vale a infinitamente pena pôr no orçamento, né? Vale a pena, porque é infinitamente mais em conta, mais sim. em conta do que imagine que possa E ser. pode acontecer, né? É. E tá acontecendo, infelizmente. Mas então hoje você é corretora de seguros, mãe, né? Mãe de dois De dois. meninos lindos. E será que eles vão seguir sua carreira? Não sei, viu? Seguro é uma coisa muito apaixonante, mas tem que pegar na veia. E quando você acha que pegou na veia? Foi na primeira venda? Você acha ou não? Já vinha, você Já se vi- sentiu eu acolhida já por esse... vinha já demonstrando essa curiosidade de querer mais, porque era muita coisa, né? Ao mesmo tempo que me assustava o seguro, porque as palavras eram muito diferentes, né? Imagina, eu estava estudando ainda, eu tinha acabado de sair do ensino fundamental, né? O Marcelo teve a sorte de conviver já, então Exato. colisão, Mas sinistro, o que é né? uma corretora de seguros? Guarda dinheiro? Não. Ela segura o patrimônio das pessoas, né? E ao mesmo tempo que para mim estava se tornando muito fácil, automaticamente conhecendo a fundo também estava muito difícil, porque eu via que era uma coisa séria, era importante, mas era sério. Eu não podia falar qualquer coisa errada, não, era sério. E eu vi o quanto todo mundo ali trabalhava muito sério. Então não tinha, faz assim, Não mais tinha ou menos. achismo, né? Não Não. tem isso, né? Liga lá, não tem. Não sei, não. Vamos procurar saber, vamos resolver. E ali, agora a primeira venda, não. A primeira venda eu já queria aí vender, conversar. Eu queria conversar com as pessoas já, né? Por mais que eu não entendesse o que eu estava falando, mas eu queria conversar com as pessoas. E a parte também de cálculo, transmissão de proposta, depois entrou a transmissão de proposta eletrônica. Ali, para mim, eu fui me atualizando, né? Porque eu passei por todos esses processos. Eu vi o quanto eu estava me atualizando, o quanto eu estava crescendo, o quanto eu poderia crescer e já me imaginava ali no topo. E graças a Deus deu tudo muito certo. Assim, foi tudo conforme eu imaginava, conforme Deus já tinha planejado para minha vida. Foi tudo perfeito, assim. Não tenho nada do que Você vai reclamar. deixar todo muito feliz. Não, mas é sensacional, Essa né? formação Esse voar da corretora agora nessa era digital, nesses sistemas novos, dos facilitadores, e a gente conseguir enxergar situações mais rápidas do que soluções para situações mais rápidas do que a gente imaginava antes. Isso fez com que a gente crescesse, estamos crescendo a cada dia e se atualizando cada vez mais e mostrando que o seguro não é algo que simplesmente vai se acabar, muito pelo contrário, Não, né? é sério e O necessário, consultor né? de seguros, né? Nós jamais seremos um mal necessário, nós somos um bem necessário, porque a gente consegue direcionar as coisas, as situações e as soluções adequadas para cada um de nós dentro das suas necessidades. E graças a Deus vocês jovens estão trazendo inovações para a gente, e essas inovações estão fazendo com que a gente fique cada vez mais jovem também. Né? Nesse campo da inovação, no momento, para o Marcelo, eu Segue o perguntei líder. eu perguntei para Marcelo é o você, líder da eu inovação. perguntei para você, no momento eu não consigo atender telefone, uma assistência 24 horas, por exemplo. Você falou para mim, lembra? Assistência 24 horas hoje WhatsApp, exatamente. Antes você tinha um único meio de comunicação, que era pegar o telefone e ligar e esperar entrar naquela fila, responder, digitar seu CPF, esperar para falar com o atendente, aí fazer a sua solicitação do guincho, né? E hoje, do guincho, ou se quer que seja uma carga de bateria, enfim, o serviço que você precisava. Hoje, no WhatsApp, na maioria das seguradoras, você consegue resolver isso em 1, 2 minutos, né? Então, um processo que às vezes tomava 30, 40 minutos para você chegar no atendente para fazer a sua solicitação, e às vezes você estava na rua, né? Com o seu carro no meio da rua, com a família no carro. Hoje, do WhatsApp, você pede muito rápido,
já sai o seu protocolinho ali, fica salvo no seu celular. E você já passa até a localização de onde Exatamente. você está. Então você não precisa nem ficar Demais, caçando o né? nome da rua da plaquinha onde você tá exatamente. para não ter. E não tem como não te achar não tem também, como né, não te Maricel? achar, né? Você acompanha agora o guincho vindo até você, É né? verdade, é. Você consegue Isso ver é- onde o prestador ele tá. Se não tiver ali, a própria seguradora consegue. Então tá muito mais à frente de tudo isso, né? É verdade. Bom, é o que você falou, né, Diego? Quando a gente começa a falar de seguro, principalmente entre a gente, olha quanta história, a gente fica aqui horas, né? História que Mas a bastante. gente tem que partir para a gente finalizar. Eu só queria que a Marisol falasse só um pouquinho de que nessas questões do que estão acontecendo no litoral, há postos de coletas, né, Marisol? Nós temos Clube de campo, associação comercial, as paróquias, Isso, nossa corretora. Fica à Sim. vontade, desculpa, Se a gente tiver aí, ou quem tiver oportunidade aí de ajudar, né? Ou se não puder ajudar, se puder indicar, né? Falar um pouquinho dessa colaboração que eu acho que é muito válida, né? É um sofrimento que as pessoas estão passando e nós, de alguma forma, como seres humanos e pessoas que somos, né? Nós também sofremos juntos, porque é uma situação que a gente não deseja para ninguém, né? É tanta gente com perdas familiares. Então, assim, contribui um pouquinho. Né? Água, produto de limpeza, principalmente. Produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Nós estamos aí à disposição, quem puder contribuir, né? Não só nós, como várias entidades, como o Milton falou, Associação Comercial, Clube de Campo, várias paróquias, vários núcleos religiosos também estão com seus postos de recolhimento. Com certeza, se você erguer a mão, alguém vai estar lá disposto a mostrar quem pode estar levando aí essas doações aí que a gente pode estar fazendo, né? Acho que isso aí. faz parte da cooperação, né? E da união que Isso todos aí. somos, né? E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, né, irmão? E também acompanhar o nosso canal, porque os nossos clientes são a nossa grande sustentação. Então, gostaria que seguisse a gente no canal e não perca os nossos próximos podcasts. E que hoje aqui a gente teve a presença da Jennifer Menezes, corretora de seguros, Marcelo Nogueira, corretora de seguros, Obrigada. Marisol Valadez, corretora de seguros, e o Wilton Nogueira, corretor de seguros. Que legal, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima, né, Marisol? É isso aí, gente. Obrigada, até a próxima e que logo estejamos juntos e realmente curtam o nosso canal para que o nosso projeto cresça e que a gente mantenha aí por mais longevidade aí, por longos e longos anos. É isso aí, gente. Isso aí. Obrigada Até a pela próxima, presença. tá? Até a Obrigada. próxima. Tchau.